e vocês fiquem até o final, tudo bem? Agora eu queria introduzir vocês, o nosso primeiro palestrante do dia, o Dr. Tiago Bulhosa, médico veterinário formado pela UNIME, Lauro Freitas, especialista em produtos de origem animal, responsável técnico e responsável pela linha de produção de um abatedouro frigorífico multiespécie da Concisb e mestrando em defesa agropecuária. Passo a palavra agora para você, doutor Tiago. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho? Me dá um feedback aí, as moderadoras. Tudo bem? Pronto. Ok, então. Vamos lá. Acho que ela já me apresentou aí. Eu não vou falar mais de mim. Já vou começar a palestra. Vou falar um pouquinho com vocês sobre fraude de alimentos de origem animal, de produtos de origem animal, tá? Produtos com produtos comercializáveis, já industrializados. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se eu consigo visualizar e responder ao mesmo tempo, mas à medida que for passando, se eu ver alguma pergunta, eu respondo. Se eu não conseguir ver, no final eu respondo todas, tá? Tem uma opçãozinha aqui de levantar a mão, de acenar. Eu acho que vocês assistiram na palestra passada. Então, se vocês precisarem. Doutor Tiago, você está sem som. Me ouvem agora, gente? Pronto. Voltou, não é isso? Pronto. Ok, então. Vou continuar, tá ok? Dá um ok, o pessoal dos moderadores, para ver se está tudo certinho. Pronto. Ok, então vamos lá. Vamos começar pela definição, tá? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, fraude são produtos impróprios ao uso de consumo, são aqueles cuja validade estão vencidos, ou aqueles produtos adulterados, deteriorados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, que é o que a gente está falando hoje, inclusive produtos de origem animal, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou não, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com qualquer norma regulamentares. Ou seja, nós temos diversas normas do Ministério da Agricultura que regulamentam os produtos de origem animal. Então, qualquer produto que esteja fora dessas normas, que esteja fora do que o Ministério da Agricultura preconiza e obriga, é considerado fraude. Produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Então, se o produto é destinado, na rotulagem dele, é destinado para aquela função, para aquilo, então ele tem que ser, obrigatoriamente, está apto, está adequado àquele tipo de para consumo.
Isso é o capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que ele não engloba só produtos de origem animal, mas produtos em geral, inclusive alimentícios e os demais. Bom, definindo produto fraudado. Qualquer alteração ou modificação total ou parcial de um ou mais elementos normais do produto, de acordo com os padrões estabelecidos ou fórmulas aprovadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Existem, gente, legislações chamadas RTIQ. RTIQ significa Regulamento Técnico de Qualidade, de Identidade e Qualidade. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Que são eles que regulamentam a formulação e adição ou não de substâncias e de produtos em qualquer tipo de produto de origem animal. Quando sobre fraude, quando as operações de manipulação e elaboração forem executadas com a intenção deliberada de estabelecer falsa impressão aos produtos fabricados. Ou seja, quando existe uma maquiagem entre os produtos, no produto, para fazer uma má impressão, uma boa impressão ao consumidor, sendo que aquele produto tem algum problema, teve algum problema por trás deles. São conhecidos como reprocesso, quando o produto está... Isso em estabelecimento sem fiscalização, tá, gente? Quando o produto tem problema, eles tentam reprocessar, eles tentam fazer um novo processo daquele produto que já está estragado para tentar recuperar, que acaba sendo também uma fraude, crime, tá? Supressão de um ou mais elementos e substituição por outros, visando o aumento do volume ou de peso em detrimento à sua composição normal, ao seu valor nutritivo e ao seu valor nutritivo. Conservação de substâncias proibidas. Especificação total ou parcial da rotulagem em um determinado produto que não seja contido na rotulagem ou recipiente. O conceito de fraude, gente, vem do latim. Fraus significa que é uma ação contrária àquilo que é verdade e àquilo que é correto e honesto. Tudo aquilo que desvia as características normais, inclusive de peso, de preço de um determinado alimento. Então, a gente fala de fraude e todo mundo pensa de adicionar água, adicionar produtos e não só isso. Quando o produto está além do valor que ele é ofertado, ou então quando o peso deles não está de acordo com o que está na rotulagem, isso também é considerado um tipo de fraude. Eu vou falar vários exemplos daqui para frente. São artifícios também usados sem o consentimento oficial e que não fazem parte de uma prática universalmente aceita, ou seja, eles fogem da legislação. Bom, já que tem produto fraudado, Tiago, já que tem tanta possibilidade de fraude, como é que eu posso saber, como é que eu vou me guiar para saber ao certo? Como eu falei com vocês, existem os RTIQs. Vocês acham isso em qualquer pesquisa no Google. RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Existe para mortadela, para linguiça, para CMS, charque, carne moída, pescado, leite, queijo, mel, ovo, manteiga, margarina, o que vocês imaginarem de produtos, existe o RTIQ, tá? É a partir dele que o empresário e o veterinário vai se basear na fabricação daquele produto. Então, no RTIQ de mortadela, deixa eu passar aqui para mostrar a vocês o que é o RTIQ. Vai ter exatamente o que pode e o que não pode. Então, se você conseguir, se você ler esse RTIQ que eu estou mostrando aí, isso é um exemplo, tá, gente? Do RTIQ de mortadela, você vai saber exatamente o que pode e o que não pode. O que fazer e o que não fazer com o produto para dar origem à mortadela. Em vermelho aí, ó, em negrito, entende-se de mortadela o produto carne industrializado obtido de uma unção de carne de animais, de açougue, acrescido ou não de toucinho, adicionado de ingredientes,
embutido em envoltórios naturais ou artificiais. Esse envoltório natural são as tripas suínas ou bovinas, tá? Que passam pelo processo para ser envolvido. Em diferentes formas, submetidos ou não ao tratamento térmico adequado. Bom, isso é a definição de mortadela. E você vai achar essa definição em todo o RTQ. A primeira estrofe que vai ter lá vai ser a descrição do produto. O que é o leite tipo A? O que é um pescado? O que é uma manteiga? Vai ter descrição. E logo abaixo vem dizendo os componentes da matéria-prima. De que é composto a mortadela? Carne diferente, ela pode ser composta de carne de diferentes espécies de açougue, carne mecanicamente separada, que são aquelas carnes obtidas a partir dos ossos, de raspagens de ossos com uma máquina específica, até o limite máximo de 60%. Miúdos comestíveis, que são as vísceras, né? Estômago, coração, língua, fígado, pele e tendões, no máximo de 10%, em caso de peles e tendões, e gorduras. Isso, gente, abre uma margem gigante para as indústrias fazerem o seu tipo de mortadela. Então, a mortadela da marca X tem um gosto diferente da mortadela da marca Y exatamente por isso. Porque eles usam, dentro do padrão de ingredientes, eles têm diferença entre um e outro, tá? Então, um usa mais carne de suíno, outro usa mais carne de bovino. Então, existe essa diferença no gosto, na textura, na qualidade, exatamente por isso, porque alguns utilizam um pouco mais de ingredientes do que outros. Ainda no RTIQ, você tem um limite máximo de carboidrato total, de amido, de umidade, de gordura. E isso realmente, você vê que é um limite máximo. Então, isso vai interferir diretamente no gosto e na qualidade da mortadela. Então, por isso que determinadas mortadelas são mais gostosas do que outras. Determinadas linguiças são mais gostosas do que outras, são diferentes, porque dentro do padrão estabelecido no RTIQ, as indústrias usam isso como parâmetro para mais ou para menos, dentro do limite, claro, para modificar ou não o seu gosto e a sua qualidade do seu produto. Vamos agora, de fato, falar de bastante exemplos aí e falar de bastante ocorrências em relação a fraudes. Vamos começar falando de rotulagem. Eu falei o conceito todo anteriormente e agora vamos só falar de exemplos, de fotos. Eu acho que vai ficar bastante didático. Bom, rotulagens é considerado fraude a isenção de informações nutricionais. Ação ou incoerência em compostos como glúten, lactose, corantes, conservantes. Isso é obrigatório, gente, por legislação, exatamente por ter pessoas que são celíacas, por ter gente que tem intolerância à lactose. Então, a partir do momento que a empresa não coloca essas informações em rótulo, o consumidor está correndo risco. Então, torna-se também um tipo de fraude, tá? Adulterações na data de fabricação e de validade e adulteração no peso. Peso líquido, gente, é o peso existente. Quando vocês abrem, vocês veem uma rotulagem, lá escrito peso líquido. Peso líquido é o peso existente dentro da embalagem, é o peso do produto. Então, se esse peso da mercadoria, do produto de origem animal, nesse caso, estiver em desacordo do que tiver lá escrito em peso líquido, é considerado também uma fraude. Então, vai ter lá peso líquido 500 gramas. Então, de peixe, de pescado. Então, ao ser pesado, você obrigatoriamente tem que ter 500 gramas também de peixe. Teve algumas pessoas aqui que levantaram a mão. Deixa eu ver aqui. Pessoal os moderadores aí, me dá uma ajuda com esse pessoal que levantou a mão aí, para ver se tem alguma pergunta sobre o assunto, tá? Eu vou continuar e vocês me chamam qualquer coisa. Bom, um exemplo aí de rotulagem. Funcionário de supermercado troca etiqueta de presunto prestes a vencer. Você está vendo aí embaixo, ó, ela puxando a etiqueta e colocando outra por cima. Então,
tem uma etiqueta embaixo e tem uma etiqueta em cima. Isso foi uma notícia que teve no portal do G1, em que a Vigilância Sanitária de São Paulo teve uma fiscalização e pegou. Então, isso é considerado uma fraude também. Considerado uma fraude também pela sobreposição de etiqueta. Teve uma colega que falou aqui agora. Exatamente. Sobreposição de etiqueta ou troca de etiqueta. Tá? É considerado fraude também. Falando agora de aves, tá? Fraudes em aves, frangos e cortes frangos e os demais. Existe um programa, gente, em todo estabelecimento de abate e processamento de aves, chamado Programa de Prevenção de Combate à Adição de Água nos Produtos. O principal tipo de fraude em aves é a adição de água, para aumentar o peso e por diversos artifícios que se toma, para aumentar o peso e, consequentemente, ter um produto mais pesado, para obter lucro, né? Vamos lá. Existem dois equipamentos chamados chiller e pré-chiller. O chiller e o pré-chiller, ele tem a função de diminuir a temperatura do frango, né, da carcaça do frango, já que ela é abatido quente. O animal tem um sangue quente, então é abatido quente. Tem a função de reduzir a carga, a temperatura e, consequentemente, reduzir a proliferação bacteriana. Essa água desses chillers e pré-chillers tem que estar com 16 graus no pré-chiller e 4 graus no chiller. Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona isso. E as carcaças no final tem que sair com 7 graus para ser imediatamente, no caso quando o produto é congelado, para ser imediatamente congelado. Então, se esse produto não passa pelo chiller ou pelo pré-chiller, ele vai diretamente para a câmera com 30 e poucos graus e vai demorar mais ainda de congelar. Ou seja, vai possibilitar o desenvolvimento microbiano. Então, isso é uma segurança para o consumidor fazer a parte do chiller, fazer o procedimento do chiller e do pré-chiller. Ele funciona da seguinte forma, ó. Quem nunca viu, é essa estrutura metálica aí em cima. Deixa eu botar a mãozinha aqui. Essa estrutura metálica aqui, ó, que em sistema de rosca sem fim, onde o frango entra por uma ponta e sai na outra, onde é adicionado gelo aqui em cima, com uma fábrica de gelo, e essa temperatura é monitorada o tempo todo, a fim de não deixar essa temperatura elevar muito, porque se essa temperatura elevar, o que é que vai acontecer? Vai ter uma maior absorção de água e, consequentemente, o animal vai estar mais pesado. Não só a temperatura do chiller e do pré-chiller influencia na absorção de água, mas também o borbulhamento, que é a movimentação daquele chiller ou daquele pré-chiller. Então, aquela rotação daquela rosca sem fim também ela é regulada, exatamente para não ter nenhum problema de superabsorção dos frangos. Existe o tempo de permanência no pré-chiller ou no chiller, a temperatura da água, como eu já falei, e o rompimento da pele e a abertura abdominal. Isso tudo, gente, vai interferir na absorção de água do frango e, consequentemente, no peso do final do animal, né? Agora, como detectar esse tipo de fraude? Nós, consumidores finais, não temos como detectar exatamente isso e essas coisas. Isso é mais de confiança no serviço de inspeção. O serviço de inspeção é um serviço público que está lá, seja ele CIF ou CIE ou SIM, que está lá exatamente para garantir que a empresa não está fazendo nenhum tipo de fraude. Então, existe o teste do gotejamento, que é o chamado drip test, que é feito já com o produto final acabado, onde, com o produto já congelado, é feita uma amostragem, mais ou menos geralmente de 6 animais, com um procedimento adequado, e que esses animais, a média não pode dar acima de 6% de absorção. Considerando que existe um valor acima de 6%, de 7%, no caso, é feita uma recoleta e para ver o novo índice de absorção.
Em casos de um índice de absorção muito alto, a empresa sim é multada, porque foi intencional, e são tomadas as medidas civil e criminais cabíveis, que isso aí é com o serviço de inspeção. Além disso, gente, existe a injeção de água em carcaças, principalmente, não só em carcaças, mas em corte in natura, por meio de agulhas. Tem aqueles frangos que a gente come, que as pessoas comem assado já. Eles têm a mania de injetar tempero através de agulha. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa coxinha aí tá cheia de furinhos, cheio de buraquinhos. Então, eles injetam água, injetam tempero, digamos assim, nos cortes ou no frango, e isso deixa o frango mais pesado. Então, você paga por um valor que, na verdade, é água. Em cortes congelados também, gente, em frango, geralmente quando o pessoal que gosta de cozinhar, que cozinha, quando cozinha o frango, quando vai ver, a panela tá cheia de água. Então, ou então só para não encher de água, ou então quando espera descongelar o frango, ele está nadando na água. Isso, quando vocês observarem isso, vocês já fiquem um pouco atentos em relação à procedência do, em relação à procedência da marca, tá? Porque isso significa que houve uma absorção, pode significar, perdão, que houve uma absorção muito grande de água nesse animal. Então, a gente não consegue, nós, donos de casa, consumidores, não conseguimos mensurar essa quantidade. Então, quem faz isso realmente é o serviço de inspeção, através de drip test, e cabe a nós confiar em médicos veterinários do serviço de inspeção que fazem esse trabalho dentro da indústria. Além, gente, do drip test, que é obrigatório, desde que regulado, as injeções, existe um produto chamado polifosfato. Ele é uma proteína de soja e de sais orgânicos, que ele é colocado exatamente, em caso de fraude, tá? Eles são colocados exatamente no drip test. Qual a função dele? Ele vai gerar, o frango vai absorver mais água e ele vai gerar como se fosse uma liga com a água e com o frango e voltou, gente? Pronto. Voltei o slide aí também agora. Então, estou acabando usando o celular para poder vocês terem uma visão melhor e uma audição melhor também. Enfim, está caindo às vezes aqui. Mas vamos seguir. Então, eles formam tipo uma liga, esse polifosfato com o corte do frango, ou o frango, e, consequentemente, aumenta o valor, aumenta a quantidade de água, aumenta a retenção de água. Então, ele retém mais água, fica inchado, mais pesado e mais difícil ainda a fiscalização pegar. Então, em caso de abate, a fiscalização fica sempre vigilante em relação a isso, exatamente pela adição desse polifosfato, tá? Que é proibido. E a inspeção também faz a amostragem, o serviço de inspeção também faz a amostragem regular desses cortes frangos e desses frangos,
a fim de detectar a relação proteína-umidade. Quanto mais proteína tiver, quanto mais umidade tiver em proporção com a proteína, significa que houve fraude. Então, isso é mais um método que é exclusivo do serviço de inspeção para fazer a verificação com análises laboratoriais. Então, a adição de polifosfato, ela é detectada através dessa forma, através de um exame laboratorial feito pelo serviço de inspeção, onde verifica o equilíbrio de umidade e proteína. Mais um tipo de fraude, gente, é o gelo em miúdos. Eu não sei se vocês estão vendo aí, isso aí é fígado de aves com uma pedra de gelo circulada. Eu fiz questão de circular aí para vocês verem. Isso é colocado também, pode ser colocado uma forma de fraude, uma pedra de gelo dentro do saquinho de vísceras. Quem está acostumado a tratar frango, comprar frango inteiro e ver o frango congelado, uma forma de fraude também é colocar uma pedra de gelo dentro do saquinho de vísceras. Como é que isso vai funcionar? Você vai colocar uma pedra de gelo, você não, né? Claro, a indústria que está fraudando vai colocar uma pedra de gelo dentro do saquinho de vísceras e esse produto vai ser congelado. Ou seja, aquele gelo vai se manter lá dentro e o produto vai ser comprado também congelado. Você só vai perceber, esse gelo só vai descongelar, na verdade, quando vocês chegarem em casa, que descongelar o frango, que tiver aquele empoçamento enorme de água. Então, é uma forma de fraude que também é detectada através do drip test. É feito drip test também para com os miúdos. E que só confirma a importância da gente fazer um consumo de produtos de origem animal, de indústrias legalizadas, inspecionadas e que tenha confiança. Isso não é uma prática comum, tá, gente? Eu estou alertando aqui vocês, explanando isso aqui para vocês saberem. E a importância do consumo de produtos inspecionados. Então, aquele selo de inspeção que tem produto de origem animal é a garantia de nada disso que eu falei, que eu estou falando, desse gelo, drip test, polifosfato, que isso acontece. Então, geralmente essas aulas de fraudes, as pessoas ficam bem assustadas, mas não é para assustar, porque existe um serviço de inspeção com médicos veterinários, assim como nós, ou como alguns de vocês que são estudantes ainda, que vão ser futuramente, para garantir aquilo, para garantir que nós não precisamos, não precisamos nos preocupar com esse tipo de fraude, tá? Um outro tipo é o uso de corante em frangos caipiras. É óbvio que esse tipo de frango é um frango clandestino, tá? Que ninguém consumir, obviamente, não há possibilidade de consumo. Mas é bom eu alertar só a título de curiosidade. Vocês estão vendo que o frango está meio amarelado aí. Eles geralmente passam urucum, que é um produto até comestível também, mas eles passam urucum no frango para poder dar um aspecto mais amarelo, porque geralmente galinha de quintal ela tem uma coloração mais forte, mais firme. Mas, obviamente, todo mundo sabe que esse produto não é inspecionado, é de origem duvidosa, do jeito que está aí sem embalado e vendido do jeito que está sendo vendido. Então, é só a título de alerta e de curiosidade também. Vamos falar agora de fraudes em carcaça, tá? A fraude em carcaça acontece, a detecção acontece de acordo com a espécie, tá? Como é que você vai identificar cada carcaça? Como é que você vai trabalhar no matadouro multiespécie e vai verificar se uma carcaça de um asinino, que é permitido, tá, gente, por legislação abate, não é uma carcaça de um bovino, através da contagem da costela e da conformação de carcaça. Principalmente, gente, conhecendo da anatomia do animal e da quantidade de costelas, tá? O tamanho da carcaça, a conformação dos ossos, aspecto da carne, da gordura, o sabor e a quantidade da costela, como eu já havia falado, é o critério crucial para definir se há fraude ou não na carcaça, tá? Isso é feito em caso de fiscalização da vigilância sanitária em cidades.
a feiras, os supermercados, eles chegam lá e veem as meias carcaças e contam as costelas exatamente para verificar a espécie daquilo. Eu fiz uma tabelinha aí bem didática que dá para vocês verem a diferença de vértebras sacrais, torácicas, lombares e sacrais. Vamos lá. As cervicais são sempre muito iguais. Vou falar de bovino e equino, tá? Porque são dois animais que têm proporcionalmente o mesmo tamanho, que podem ser fundidos um com o outro a carcaça. A diferenciação vai ser principalmente nas vértebras torácicas, com 18 vértebras o equino e 13 vértebras somente o bovino. Caprino e ovino diferenciando de canino e suíno. Coloquei essa correlação, gente, por ser proporcionalmente espécies com tamanho parecidas, tá? Então, vocês veem que as vértebras cervicais e torácicas são muito parecidas em relação a canino, felino, suíno, caprino, ovino, caprino, canino e felino. São bem parecidas, só tendo uma diferença aí entre o ovino e sendo principalmente a diferenciação pelas vértebras sacrais. Caninos e felinos possuem apenas 3 vértebras, ovinos e caprinos possuem 4 a 5 vértebras. Então existe essa diferenciação também na quantidade de costela, também competência do médico veterinário para fazer essa diferenciação de carcaça e de fraude ou não desses produtos. Vamos falar agora de produtos cárneos. Eu falei lá na frente de RTIQ da mortadela e de produtos emulsificados, embutidos, que todos eles possuem RTIQ. A carne do sol, gente, ela é o único produto, um dos poucos produtos que não existe RTIQ. Ou seja, é adicionado apenas sal nessa carne e você não tem nenhum tipo de proporção de sal. Geralmente é 1 kg de carne para 40 gramas de sal, mas isso vai variar de acordo com a indústria. Tem indústria que gosta de uma carne do sol mais salgada, tem indústria que gosta de uma carne do sol com menos sal. Então, carne do sol não existe RTIQ ainda fazendo essa obrigatoriedade pela quantidade de sal para que não haja fraude. Mas os demais produtos salgados, que são o charque e o jacket beef, eles possuem também o seu RTIQ, que eles vão lhe dizer o tanto de produtos do seu utilizado. No caso do charque, gente, a umidade é até de 45%, ele deve ter de umidade, e também não deve ser utilizado absolutamente nada além de sal para o charque. Tá? Então, no processo de fabricação do charque, ele é utilizado apenas o sal e é uma carne seca. Algumas pessoas estão achando o áudio baixo. Eu não sei se eu colocar o fone, gente, se melhora. Eu vou tentar colocar o fone aqui para ver se melhora. Melhorou? Me dê um ok aí. Pronto. Ok. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, para o charque, não existe, não é permitido fazer nenhum tipo de adição, além de sal. E essa carne pode ir para o sol, com a estrutura coberta, claro, telada, protegida, ou para algum tipo de estufa para desidratar. O charque nada mais é de uma carne salgada, dessecada. Já o jacket beef, gente, ele possui RTIQ, onde é permitido o uso de nitrito e de nitrato, na proporção correta, na quantidade correta, que lá também no RTIQ do jacket beef tem escrito a quantidade certinha da indústria utilizar. Já no jacket beef, a umidade é de até 55%, ele é um pouco mais úmido, isso de acordo com o RTIQ, tá, gente, esse 55%, e é permitido o uso de nitrito e de nitrato, como eu havia falado.
não só nitrito e nitrato, mas qualquer outro componente que seja utilizado, que são produtos para aumentar o tempo de prateleira, já que se trata de uma carne que não é dessecada, ela é mais úmida, então a atividade de água dela já é maior e a possibilidade de aumento de proliferação bacteriana também. Então, é permitida a utilização de nitrito e de nitrato para esses tipos de... para o jerky de bife, desde que esteja na proporção correta. Vamos lá. Produtos cárneos emulsificados. São a mortadela, são as salsichas, são a linguiça, a mortadela, a salsicha, que todos eles, gente, existem RTQ, tá? Existe um RTQ só para mortadela que eu mostrei lá em cima para vocês, e o que vai diferenciar o tipo que vocês estão vendo aí, ó, tipo italiana, tipo qualquer outro tipo, é o percentual de ingredientes, que tudo tem escrito também no RTQ. Existe também o RTQ para salsicha, e da salsicha vai ter diversos tipos, de Viena, Frankfurt, e isso vai ser dito no RTQ o que vai ser utilizado, a quantidade que vai ser utilizada pela ser uma salsicha do tipo Viena, do tipo Frankfurt. Então, no RTQ vai ter tudo isso descrito, tá? Se vocês colocarem no Google aí, para quem não conhece, vocês colocarem no Google como RTQ salsicha, vocês acham super fáceis. Então, para o que vocês quiserem, aí de produto de origem animal, vocês podem colocar queijo, leite, mel, vocês vão achar o RTQ de todos os produtos. Vamos lá falar de pescado. É um assunto que eu gosto bastante. Bom, a fraude no pescado ele pode ser por troca ou substituição da espécie, tá? O RTQ do pescado é esse aí que vocês estão vendo. Ou então pela absorção abusiva de água, que é o glaciamento. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é glaciamento também, para quem não conhece. Vamos lá. O peixe salgado, gente, que é o dito bacalhau, é o mais comum de ter tipo de fraude por troca de espécie e que todo mundo praticamente já caiu ou cai ou por falta realmente de conhecimento, tá? O bacalhau em si, o bacalhau original, eles são dois bacalhaus o bacalhau de duas espécies somente, que é o Godus mortua e o Godus macrocephalus. Somente eles podem ser chamados de bacalhau puro, tá? Existem outros tipos de bacalhais, digamos assim, de outras espécies, que eu vou falar daqui a pouco. Obrigatoriamente, essas espécies têm que ter o nome tipo bacalhau e a espécie, seguido da espécie. Existem peixes do tipo ling, zarbo e site. Esse site é o mais utilizado, é o mais consumido, porque é um dos mais baratos. E também tem um gosto bem acentuado. Então, para qualquer tipo de bacalhau, seja um desses três, existe a obrigatoriedade da nomenclatura peixe tipo bacalhau de zarbo, ok? Ou então, peixe tipo bacalhau de ling, peixe tipo bacalhau de site. Se não tiver o nome peixe tipo bacalhau, significa que é uma dessas duas espécies aqui de cima, a Godus mortua ou a Godus macrocephalus. Como fazer essa diferenciação, gente? Vamos lá. O COD, que é o Godus, que eu falei lá em cima, que é o bacalhau original. É o chamado bacalhau do Porto, tá? Esse bacalhau do Porto é o legítimo, é o mais caro. Esse COD Godus a espécie dele é cultivada apenas nas águas do Atlântico, águas frias, por isso que é chamado bacalhau do Porto. E ele tem a cauda, gente, reta. Ele tem a cauda. Deixa eu responder a pergunta da colega aqui. Se tiver somente tipo bacalhau, é correto? Não, não é correto. Tem que ter obrigatoriamente esses nomes aqui, ó. Só pode, gente, ser chamado de bacalhau, mesmo tipo bacalhau, se for um desses três: ling, zarbo ou site.
Eu vou mostrar uma fraude lá na frente e vocês vão entender melhor. Vamos seguir aqui. Esse COD, que ele é COD Godus, ele é cultivado só em águas frias, tá? Não tem aqui no Brasil. E realmente é o bacalhau mais top que tem. É o mais caro, é o mais gostoso. Ele tende a esfarelar quando as lascas. Tende a ter lascas quando ele é processado, quando ele é cozinhado. E esse aí, o Macrocelos, que também pode ser chamado apenas de bacalhau, ele já não é consumido, não é um bacalhau tão caro, tá? Ele é um bacalhau mais barato, mas também é chamado de bacalhau. Ele tem a cauda também reta, como a do Godus. Vocês estão vendo aqui, ó, direitinho a cauda reta. É uma forma de diferenciar também esse tipo de bacalhau. E ele pode ser chamado de bacalhau do Portinho ou codinho. É um pouco mais barato que o bacalhau do Porto, mas tem um sabor também um pouco acentuado. Não é tão gostoso como o bacalhau do Porto, mas tem um sabor bastante acentuado. A pergunta da colega aí, ó, pode ser chamado apenas de bacalhau? Respondendo mais uma vez, né? Não pode. Só pode ser bacalhau se for esses três aqui, ó. Site, Ling e Zarbo, tá? Então, olha a cauda do site como é. Qual é o mais comercializado no supermercado? É esse aqui, ó, gente. Que eu tô falando dele aqui agora. Teve um colega que perguntou aí, qual é o mais comercializado? É o site. Aqui no Brasil, esse aqui. Vocês observem que a cauda dele é bifurcada. Tá vendo aqui? Eu tô passando o mouse. Vocês estão vendo o mouse correndo aí, gente, sobre o slide? Me ok aí. Não? Ai, meu Deus. E agora? Estão vendo? Pronto. Vou seguir aqui. Vocês observem que a cauda do site ela é bifurcada. Então, peixe tipo bacalhau site. Se não tiver isso, tá com a nomenclatura errada, então é considerada fraude, tá? Existe o link também, que a cauda é arredondada, e existe o zarbo, que também é arredondada. Observem que o ling e o zarbo, eles são mais arredondados. O site, a conformação dele é mais parecida com o COD e o do Portinho. Ele é mais largo. E o zarbo e o ling, ele é mais arredondado. Então, a diferenciação você faz principalmente, gente, pela cauda. Voltando mais uma vez para o COD. E o site, ling e zarbo. Qual o mais caro? O mais caro é exatamente esse aqui, ó, o bacalhau do Porto. É o mais saboroso de todos, utilizado nas melhores cozinhas. Mas realmente é esse COD, tá? E os mais baratos são esses aqui, ó. Site, ling e zarbo, tá? Teve mais pergunta aqui do bacalhau, que eu não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no bate-papo. É comum ter fraude nesses três, tipo pegar o mais barato e colocar como o mais caro? Sim. Pedro perguntando. Sim, Pedro, é comum sim. E você vai fazer exatamente essa diferenciação através da cauda, se tiver, ou então, se for um peixe, inspecionado, tiver com selo de inspeção, você pode confiar que com certeza vai ser a espécie que tiver lá descrita no rótulo, com certeza. Angélica, qual o mais caro e o mais barato? O mais caro, como eu falei, é esse COD, que é o bacalhau do Porto, e o mais barato são esses três daqui, ó. Principalmente esse ling e o zarbo, tá? E o mais consumido é o site, principalmente aqui no Nordeste, tá? Se tiver gente aí fora do Nordeste, eu falo com o mais consumido aqui no Nordeste, tá? Vamos lá para
O tipo de fraude. Desculpe. O tipo de fraude que vocês falaram, ó. Peixe salgado desfiado, tipo bacalhau salgado desfiado, polaca do Alasca. Existe isso, gente? Me respondam aí. Pelo que eu acabei de conversar com vocês, existe polaca, bacalhau de polaca? Já tem gente aí falando, né? Obviamente que não. Não existe bacalhau de polaca. Então, ele se enquadra como peixe salgado. Como peixe salgado. E não como bacalhau. Então, isso aí já é uma fraude ao consumidor. Ele não é bacalhau, ele é um peixe salgado. Ok? Mais alguma dúvida, gente, de bacalhau e peixe salgado para tirar? Deixa eu ver aqui o bate-papo, se tem alguma dúvida de alguém. Vocês conversem, viu, gente? Podem perguntar que eu respondo. Já vi uma fraude de supermercado grande. Sim, é muito comum. E às vezes não é uma fraude nem proposital, sabe? Não é uma fraude nem proposital. É uma fraude por falta de conhecimento, certo? Como faz para denunciar? Antes de denunciar, se você for veterinária ou estudante, você também tem habilidade para isso. Eu costumo fazer isso. Eu chamo o gerente da loja, já chamei algumas vezes. Não chamo sempre não, para não ser chato, para não ficar como o chato do mundo. Mas antes de... Eu chamo o gerente, eu chamo geralmente a menina da qualidade, que geralmente tem uma pessoa da qualidade que também é veterinária em supermercados grandes. Existe responsável técnico de varejista também. E eu costumo conversar e orientar, e perguntar, instruir, e falar. De uma forma bem suave e tranquila, para não parecer que eu estou lá para mandar no trabalho de ninguém, entendeu? Então eu chego, isso aqui está errado. Se for um problema do supermercado. Se a rotulagem vier errada, vocês têm que buscar o serviço de inspeção, tá? Tem um carimbo de inspeção em todos, se é serviço de inspeção estadual, municipal ou federal, então vocês devem ligar e comunicar, tá? Além disso, existe também a vigilância sanitária, que é a vigilância sanitária que atuam em supermercados. Então, elas podem também estar atuando frente a isso, tá? Já vendi meu peixe. Não, Larissa, tem mais peixe ainda aí pra gente ver lá na frente. Vou falar agora de... Vou finalizar bacalhau, tá, gente? Peixe salgado. Vamos falar agora de salmão. Super interessante também e que quase ninguém sabe. A gente não costuma comer, gente, salmão. Na maioria dos japoneses que a gente come é truta salmonada, tá? Que nada mais é de um peixe da espécie truta que recebe pigmento à base de beta-caroteno para ficar com a coloração salmão. Então, há uma diferença aí de truta salmonada e salmão, tá? O salmão ele é produzido apenas no Atlântico, tá? Em águas frias também. Realmente é de exportação aqui no Brasil. São produtos vindos de exportação. Então, se o salmão não for realmente importado, é meio difícil ele ser salmão de verdade, exatamente por isso. Então, é uma forma de fraude que muita gente também cai exatamente nisso, em relação a salmão e truta salmonada. Tiago, quando eu vou comer japonês, tem uns cortes que estão com os filamentos brancos, uns maiores que outros, enfim. Não tem realmente como a gente saber, tá? Isso aí só a partir de PCR, de DNA, diferenciação de DNA e de confiança também no serviço de inspeção e no local que a gente consome. Então, é uma forma também de fazer diferenciação de salmão e truta salmonada. Tem o mesmo gosto, Thiago? Sim, basicamente tem o mesmo gosto.
é meio difícil você saber a diferença no gosto entre salmão e tudo salmonada. Mas o peixe inteiro é bem diferente, né? O prateado dele é único. Sim, só que o prateado dele é claro. É bem diferente, claro. Ele se destaca bastante, mas quando a gente está no japonês, a gente não vê pele, né? A gente só vê o filé, sem pele e sem espinha. Quando a gente compra também nos supermercados, poucas vezes eu vi salmão com pele em supermercados congelados. Então, tem essa diferenciação também com pele, mas é um pouco mais difícil, porque geralmente a gente come salmão em restaurante, né? A gente não costuma comprar salmão para comer em casa. A gente vai para o japonês e come por lá mesmo. Vamos lá. Nem o Sorro a gente come salmão verdadeiro. Eu não sei. Essa questão eu não posso dizer, não posso lhe confirmar como é que o Sorro e outros restaurantes eles fazem em relação ao consumo de compra de salmão ou truta salmonada. Aí realmente é só com eles. Sim, Kátia, só dá para saber se for o peixe inteiro. É, só dá basicamente para saber se for o peixe inteiro e com pele, como a colega lá em cima falou. Clara, eu acho que falou. Vamos lá. Então, a adição, gente, de corantes é permitida desde que tenha na rotulagem. Então, todo mundo agora, a partir de amanhã, quando for no supermercado, vai na gôndola do salmão congelado, do peixe congelado, e vai procurar filé de salmão ou salmão em posta e vai ver coloração do produto resultante de uso de corante na ração. Então, vocês sabem que isso aí é truta salmonada, porque o salmão não leva corante, tá? Em relação à proteína, são os mesmos. Kátia, eu não consigo te certificar, Kátia. Você pode me passar o contato e depois eu dou uma pesquisada e te passo. Mas eu creio que a proporção em relação à proteína seja, se não for igual, é bem parecida. Porque peixes em gerais, peixes de água fria geralmente e de pele, geralmente tem a mesma, um pouco parecido. Eu não vou te responder com certeza exatamente porque eu não tenho esse dado aqui agora para te falar, mas depois você pode pegar meu contato e eu te respondo melhor, tá? No meu estágio curricular na vigilância sanitária aqui no Sul, vi muitos erros de rotulagem, principalmente pelo de origem animal. Sim, tem bastante. E é um. Quem é? Aline. É uma falha, Aline, que a gente não pega. Que todo mundo vai lá, olha salmão, frango, não sei o quê, e leva para casa e acaba não olhando, olha a validade, que também é uma forma de fraude, mas se preocupa muito com a validade e não se preocupa com os outros tipos de fraude que pode ter, né? Então, a partir de hoje, vocês todo mundo fique mais ligado em relação aos peixes, certo? Então, a aparência dos dois vai ser basicamente a mesma, sim, vai ser basicamente a mesma. Vai ser basicamente a mesma, assim, da truta salmonada e do salmão. Vamos lá. Nessa foto que você está mostrando, se o salmão não é verdadeiro, por que o do CIF, Tatiana? Porque ele é um produto inspecionado, tá? Todo produto de origem animal, ele tem que ter inspeção. Não significa, gente, vamos lá, deixa eu voltar aqui para esclarecer bem direitinho. Isso aqui não significa que é clandestino. Clandestino é diferente de fraude, tá? Fraude é quando você usa a truta como salmão e não descreve que tem corante. Vamos lá, vez. Isso aqui é uma truta salmonada, filé de peixe congelado. Não tem filé de salmão congelado, tá? Tem filé de peixe. Apesar da nomenclatura ser permitido utilizar aqui salmão, mas na descrição tem escrito filé
de peixe congelado. E, além disso, tem coloração do produto resultante do uso de corante na ração. Entendeu, Tatiana? Então, independente de ser truta ou de ser salmão, ele tem que ser inspecionado, tá? Ele é obrigatoriamente, assim como carcaças, aves e os demais, tem que ser inspecionados, certo? Ah, sim, porque estava escrito salmão. Sim, é permitido o uso, tá? Desde que, se for truta salmonada, tem escrito filé de peixe congelado. E coloração do produto resultante do uso de corante na ração. Ok? Para o leigo, na hora de comprar, fica difícil entender. Sim, Carolina, fica difícil de entender, mas a partir de agora, ninguém é mais leigo em salmão, nem em bacalhau, nem em carcaças, em frango, nem nada. Tá? Principalmente em peixe aí, porque todo mundo sempre fica muito ligado, muito atento. Eu sempre gosto muito de falar disso, porque o pessoal fica muito ligado, realmente, porque é um tema que as pessoas não falam muito, né? Então acaba sendo bem interessante. Sim, a partir de hoje não aceito que ninguém se deixe enganar, tá? Por rotulagem. Então, se tiver qualquer problema de rotulagem errada e vocês tiverem certeza, liga para o saque da empresa que está escrito aqui, ó, reclamação, se identifica, veterinária, queria fazer tal reclamação de tal erro. Beleza? Achei que isso induziu o consumidor ao erro. Não deixa de ser, certo? Isso é uma opinião minha. Não deixa de você achar que é um filé de salmão, tá? Mas é permitido. E ele não está dizendo que é filé de salmão, está dizendo que é filé de peixe. Só que por falta de informação dos consumidores, você entende que é filé de salmão. Entendeu? Deveria estar indicando no rótulo o nome da espécie. Não é obrigatório, tá? A espécie. Nesses casos de salmão, não é obrigatório a espécie. Só é obrigado realmente colocar filé de peixe. Não precisa realmente você dizer de que peixe é, tá? Se você botar aqui filé de peixe e colocar que tem corante, você já sabe que é de uma outra espécie. Mas a população em geral tem que saber dessas informações e o veterinário tem grande contribuição por esse aspecto. Exatamente. Exatamente. Então, vocês da palestra de hoje sejam divulgadores para a família, para os colegas de vocês que não são da área. Divulguem exatamente essas informações de hoje em relação à carcaça, a frango, a bacalhau, a peixe salgado, a salmão. Divulguem isso exatamente para ser um tipo de informação, tá? Que chegue ao maior pessoas possíveis. Fica confuso, fica bem confuso. Vamos lá. Finalizou? Salmão e bacalhau? Todo mundo tirou suas perguntas? Sim, Amanda, seria outra realidade realmente. Se a vigilância fosse mais rígida, mas enfim, é uma coisa que nós não podemos melhorar o mundo, né? Melhorar tudo no mundo. Vamos fazer nosso papel como médico veterinário de difundir informação e passar para frente. Eu tenho dúvidas sobre em qual momento usar a palavra tipo na rotulagem. Isso, Milena. No bacalhau, Milena? É isso? Me confirme aí para eu voltar aqui e te explicar. Voltou, gente? Voltou? Deu ok aí. Pronto. Vamos lá. Milena, não foi isso? Milena que me perguntou. Quando é que você vai usar tipo bacalhau?
Vamos lá. Gente, vê se vocês me ouvem e me veem direitinho por aqui. Ouvindo e vendo? Pronto, eu vou usar o vídeo e o microfone do computador, tá? A qualidade não é tão boa, eu não gosto muito, mas o celular tá dando os perrengues dele aqui e a gente... Imagem ótima e áudio excelente, então perfeito. Então vamos lá. Milena, eu acho que Milena que me perguntou sobre o uso do tipo. Não foi isso, Milena? Dá um oi aí. Existe 2 tipos de bacalhau, tá? Bacalhau propriamente dito. Quando você vê no rótulo lá escrito, grandão, bacalhau, somente, aí a palavra bacalhau, ele é da espécie Codigodus ou Codigodus morla ou Codigodus macrocéfalos. Beleza? Quando você vê somente a palavra bacalhau, são dessas 2 espécies aqui, ó. Tá? Que é espécie do bacalhau porto e espécie do bacalhau do portinho ou codinho, chamado assim também. Então, eles têm um rabo reto, ok? Bem retinho. Então, quando você vê escrito apenas bacalhau, significa que são esses animais dessa espécie, ok? Quando você vê peixe tipo bacalhau, site, ling ou zarbo, vocês vão ver exatamente esses aqui, ó. São exatamente esses 3. Só pode ser usado, gente, a palavra bacalhau se forem nessas 5 espécies, sendo que as 2 primeiras, a Macrocéfalos e a Codigorgua, são os originais, utilizados apenas a palavra bacalhau, e esses outros 3 que vocês estão vendo aí agora na tela, que são o peixe tipo bacalhau. Ok? Deu para entender, Milena, a diferenciação entre o tipo e o que não usa tipo? Milena, acho que nos RTIQs vem descrita a possibilidade de quanto e de que forma devem ser utilizadas. Tipo, sim. Vem escrito, tipo, no RTIQ tem exatamente dizendo isso aqui, ó. Vocês colocam lá como RTIQ peixe salgado, tá? Não existe RTIQ da palavra bacalhau. Existe RTIQ peixe salgado, que dentro do RTIQ de peixe salgado, como a Iana falou aí, ele engloba o bacalhau, que só podem ser dessas 5 espécies. Mais uma vez, essas 2 são o bacalhau original, são os mais caros, principalmente o cod, ou bacalhau do Porto. E essas 3 são as mais baratas, que são o tipo bacalhau. Coloca no Google aí, RTIQ, peixe salgado. Vocês vão achar tudo isso descrito. Sem fotos, tá? Porque a legislação não tem foto. Beleza? Deixa eu voltar só para terminar de explicar aqui, de matar a Milena. Isso aí é uma fraude porque o tipo bacalhau polaca do Alasca. Não existe bacalhau polaca do Alasca. Só existe aquelas 5 espécies que eu falei com você lá na frente. Mesmo sendo tipo, não existe. Salmão e truta salmonada, ok? Vamos falar de glaciamento, tá, gente? A gente falou esse tempão todo aí de troca de espécies, de bacalhau e de salmão. Mas a gente não falou da possibilidade de fraude nas outras espécies. Como é que ela pode acontecer? Através da alteração do peso.
Existe um procedimento chamado glaciamento. Vocês estão vendo aí, ó, esses peixes na rampa, na esteira, perdão, tomando um fio de água. Esse fio de água, ele tem a finalidade de evitar a oxidação, o ressecamento e aumentar o tempo de prateleira desses produtos. Tá? É uma operação tecnológica importante para a preservação do produto. Então, ele conserva melhor o produto. Porém, tem indústria que usa isso como um artifício para aumentar o peso. Tá? Artifício para aumentar o peso. Existe um teste. Como é que eu vou identificar isso? Através de um... Não está me ouvindo, gente, direito? Apareceu uma mensagem aqui que a conexão está baixa. Pronto. Existe um teste chamado desglaciamento, que é feito também pelo serviço de inspeção, que nesse teste é feito diversos procedimentos de descongelamento, de acordo com diversos critérios, com portaria do Inmetro, como vocês estão vendo, e esse peso não pode passar de 12%, tá? 12% do peso do produto. Então, produtos a mais que 12% é considerado fraude, em que as indústrias e as empresas tendem a colocar mais água para aumentar o peso. Então, quando você vai cozinhar camarão, você compra os camarões desse tamanhão, tem umas fotos aqui dos camarões, você bota na frigideira, a frigideira enche de água, camarão congelado, e o camarão fica pequenininho, depois de cozinhar a frigideira cheia, e a panela cheia de água. Exatamente, é uma possibilidade de ter um tipo de fraude, de ser fraude. Além disso, gente, o RTIQ do pescado estabelece filé de peixe como o filé, como a parte da musculatura, sem espinhas e sem pele. Vocês estão vendo aí um mundo de espinhas retirados. E na rotulagem tinha escrito filé de peixe. Então, filé, nada mais é, não só de peixe, de frango também, nada mais é do que a musculatura sem espinhas e pele, no caso do peixe, e a musculatura sem pele e ossos, no caso das aves. Isso é fraude também, porque isso gera peso em cima do filé. Olha o exemplo que eu falei com vocês aí do camarão. Um camarão com 0% de absorção, 15%, e esse 15% aí, gente, que a mãozinha está em cima, está da legislação ou está acima? Me responda aí, pelo que eu acabei de falar. Acima. Exatamente, Jéssica, Tamara, está acima, porque o percentual é de 12%, tá? Então, passou de 12% já é fraude. 15, 30, 40% de absorção de água, 40% do peso, 50% e 60%. Então, tudo isso é uma operação que é importante para conservar o produto, sim, mas tem que ter cuidado em que local compra, que produto compra, para não ter nenhum tipo de problema. Vamos falar de leite agora. Tá? Alguma dúvida de pescado, gente? Camarão, glaciamento? Respondam aí. Não? Glaciamento ocorre em carnes? Não, Kátia. Apenas em pescados. Tá? Apenas em pescados. Camarão, peixe, filé de peixe. Apenas em pescado. Mexilhão, lula, polvo. Apenas em pescado. Só a instrução normativa do peixe. Deixa eu voltar aqui para você anotar. 21 de quanto? Aí, anotado aí. Peixe não, viu, Ayan? Pescado. Tá? E ela fala do pescado em geral. E se você colocar RTIQ, você também acha, tá? Essa porcentagem de glaciamento vem escrito na embalagem? Não. Não vem escrito na embalagem. Tá? Vem apenas o peso líquido, que é o peso do produto. Certo? Não
vem escrito na embalagem, não. Esses 12% não. Vem peso líquido, que é o peso do produto, e peso da embalagem, que é em gramas. 5 gramas, 3 gramas. Mais alguma dúvida de pescado, gente? Não? Vou seguir com leite, beleza? Vamos lá. O leite, gente, também existe RTIQ para leite, tá? A legislação principal do leite é a IN 62, do Ministério da Agricultura. Entende-se por leite o produto ou uma ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outras espécies deve denominar-se segundo a espécie de que se proceda. Então, se você vê a palavra leite, é leite de vaca. Se for de búfala, de cabra, do que seja, de outras espécies, tem que ser acompanhado do nome. Leite de cabra, leite de búfala. A palavra leite é exclusiva para vaca, certo? Entende-se por leite pasteurizado tipo A, o leite classificado quanto ao teor de gordura integral, semidesnatado ou desnatado. Isso aí foi só uma introduçãozinha que eu fiz para vocês do que é leite, de como se classifica o leite, para a gente já cair direto nos tipos de fraude. Ok? Vamos lá falar de 5 tipos de fraude do leite. Adição de água é o principal delas. Qual a função de adicionar água? Consequentemente, aumentar o volume, obviamente, né? Então, em 10 litros de leite, você coloca 1 litro, então vai ficar 11 litros. Então, aumentar, bota 2 litros, 12 litros. Então, você tende a aumentar, o volume do leite, certo? É uma fraude, claro, e ela é detectada por índice crioscópico. É um aparelho de crioscopia que ele mede o tempo de congelamento do leite. O tempo de congelamento do leite, gente, é de menos 0,5. E o da água é de 0. Então, quanto mais próximo de 0 esse leite tiver, mais água ele teve. Então, através do índice crioscópico, você consegue diferenciar de menos 0,5, que é o máximo tolerável, tá? Para leite fluido. E o quanto mais próximo de 0 ele chegar, mais... Uma colega consertou. 62 foi revogada pela 77, 77, 677. Me desculpe. Helenice. É isso, tá? Você acertou aí, eu me confundi na legislação. Me atrasei pela legislação. Você está certinho aí. Vamos lá. Aumentar o volume e de acordo com a temperatura da água e a temperatura do leite, que você vai ver a crioscopia disso aí. Então, quanto mais próximo de 0 graus, significa que há mais água nesse leite. E o índice de crioscopia, o índice crioscópico do leite é de até menos 0,5. 512, então aproximando menos 0,5 graus Celsius, tá? O desnate, que é a retirada da gordura. Tem também a finalidade de retirar o desnate, retirar da gordura do leite, para você aproveitar essa nata, né, essa gordura, para fazer manteiga, para fazer qualquer tipo de produto com ele. Fazer nata, fazer diversos tipos de produto. Então, obrigatoriamente, existem 3 tipos de leite. O integral, o semidesnatado e o desnatado, tá? O desnatado, ele deve ter de, no máximo, 0,5% de gordura. O semidesnatado, de 0,6 a 2,9. E o integral, até 2,9 desnatado. E o integral, a partir de 3. Tem leite, gente, que são envasados que tem muito mais de 3% de gordura. Isso é a tolerância mínima, tá? A tolerância
da gordura do leite para o chamado leite integral, ok? O outro tipo de fraude é a adição de conservantes, são eles o formol, o peróxido de hidrogênio. Eles têm a finalidade, gente, desses conservantes, de paralisar a atividade microbiana, tá? Com a atividade microbiana, esse leite tende a ficar mais ácido, tá? Esse leite tende a ficar mais ácido e pela degeneração das bactérias, pela degeneração da matéria orgânica, por conta de contaminações, por conta de uma péssima boa BPF, uma má ordenha. Então, eles adicionam esses tipos de conservantes clandestinamente, tá, gente? Erradamente, exatamente para paralisar, para maquiar aquele leite e paralisar a atividade microbiana. Atrelado a essa adição de conservantes, gente, tem a adição de substâncias alcalinas. Essa substância alcalina, que é a cáustica ou cal, ela tem a finalidade também de equilibrar essa acidez do leite. Por quê? Um leite muito contaminado, com muita matéria orgânica deteriorada, com muita bactéria, com muita bactéria, com muita matéria orgânica, ele tende a ficar ácido. Então, com esse ácido, eles tendem a colocar substâncias alcalinas para equilibrar, tá? Para equilibrar esse leite ácido, para mascarar a acidez, como vocês estão vendo aí. Esse teste de acidez titulável é importante tanto para a adição de substâncias ácidas como de alcalina, e ele vai medir o nível de acidez e do pH, que o do leite vai variar entre 6,6 e 6,8, tá? O leite UHT tem conservantes. Existe um limite para colocar neles, ou nesse tipo de leite utilizado outros conservantes legalizados? Ó, esses conservantes não são colocados no leite, são colocados no leite de forma fraudulenta, de forma ilegal. Eles não têm nenhuma proporção desses que eu estou falando com vocês, soda cáustica, cal, formol, peróxido de hidrogênio. Isso é para maquiar na fazenda a qualidade do leite. Existem diversos produtos, existem alguns produtos, alguns aditivos, principalmente os estabilizantes, que eu vou falar com vocês daqui a pouco o que são, que eles são autorizados de acordo com o RTIQ do leite e a portaria 7776 do Ministério da Agricultura. Eles são autorizados exatamente na medida certa. Eu vou falar já o que são estabilizantes. Deixa eu seguir aqui para não perder a linha de raciocínio. Adição de reconstituintes. Lembra a gente, mais uma vez, que a colega relembrou aí, que a IN 62 ela foi revogada, tá? Então, quando vocês forem anotar aí, anotem a 776 e a 77 do Ministério da Agricultura, tá? A adição de reconstituintes como ureia, água, aditivos, coadjuvante de tecnologia, farinha, sal e açúcar também é expressamente proibido, tá? É expressamente proibido. Eles servem principalmente para aumentar o volume e também para mascarar a fraude. Então, no leite que tende a ficar um pouco mais amargo, tende a ficar um pouco mais com um gosto um pouco diferente por conta dessa adição de alcalinos e ácidos e etc. Então, eles tendem a usar alguns tipos de reconstituintes para maquiar esse leite, tá? Eles são testados a partir da prova da densidade, como vocês estão vendo aí, do leite. O leite varia entre 1,028 e 1,034. Em fazendas, são utilizadas, claro, fazendas não fiscalizadas, eles são utilizadas ureia. A ureia ter a densidade um pouco parecida com o do leite, certo? A colega Yayana falou que o leite UHT não tem estabilizantes, tem estabilizantes e sim conservantes. Vamos lá. Os estabilizantes, gente, que eu botei aqui, eu ainda botei um asterisco para explicar bastante, eles são
produtos autorizados que devem ser colocados no leite para quando passar pelo processo de pasteurização, que é o processo UHT, as proteínas não venham a decantar. Eu já peguei um lote de um leite que tinha um coágulo, no leite UHT tinha um coágulo no fundo, decantado. Provavelmente o estabilizante não foi correto, ou teve algum problema aí na fabricação, certo? Então, estabilizantes é que quando vocês veem no rótulo lá do leite, vocês vão ver estabilizante. Ele é exatamente para estabilizar a proteína do leite e não deixar que essa proteína se perca e sedimente após a pasteurização, que é o que tende a ser feito quando ela passa por altas temperaturas. Ok? Maria Eduarda e Ayana respondido, né? Maria Eduarda que falou dos conservantes, a Ayana que falou embaixo, e eu expliquei dos estabilizantes. Perfeito? Ok, deu para entender todo mundo que são estabilizantes, né, gente? Se vocês forem na cozinha aí agora, vocês vão pegar lá e vão ver ingredientes estabilizantes. Estabilizantes são exatamente isso, para evitar que a proteína se perca dos demais componentes na formação do leite no processo do UHT. Ok? Vamos, tô finalizando já, viu, gente? São utilizados subterfúgios postos em prática, geralmente para o comércio, retalhista, especialmente para sonegar peso e volume. Aparelhos desregulados, pesagem com objetos camuflados, isso tudo é um tipo de fraude. Existem alguns supermercados que eles pegam queijo fatiado, eles pegam essa bandeja de queijo fatiado e colocam aqueles pedaços, ponta de queijo embaixo e cobrem com queijo fatiado. Isso é um tipo de fraude, tá? Um tipo de fraude que também é comum acontecer em relação a essas bandejas, em relação ao corte de carne que vocês estão vendo aí. Eles dizem que é um corte e ser outro. Então, tá aí a importância de você também, veterinário, conhecer da inspeção, conhecer de carne, exatamente para evitar esse tipo de problema. Vamos lá. Falar de algumas notícias. Polícia Civil investiga fraude no comércio de comércio interior de carnes. Bom, isso é uma notícia da Polícia Civil de 2012, mas eu achei que tem a ver com fraude, onde o funcionário de um frigorífico, na hora do desembarque, da entrega da carcaça do suíno, ele tirava 9 quilos, um exemplo de carne, tirava os 9 quilos de carne da carcaça e fazia isso aqui, ó. Adicionava esses 9 quilos nele, certo? Como é que funciona essa entrega de carcaça, geralmente? A balança é pesada com a tara do funcionário, e depois ele vem com a carcaça nas costas. Como a balança já está tarada, se ele tirar 9 quilos daquela carcaça aí, como nesse caso aí tinha 9 quilos nesse peso que vocês estão vendo, exatamente tinha esses 9 quilos, então, como a balança estava tarada de acordo com o peso dele, não dava falta desses 9 quilos do suíno que ele retirou. Então, é um tipo de fraude também por peso, né, por equipamento. Eu vou adiantar, viu, gente, para deixar aberto a perguntas aqui, porque já está acabando o tempo. Bom, ainda como fraude em peso, isso aí também foi retirado de um suíno congelado. Então, aqui eu falei com vocês das aves, da injeção das aves. A injeção das aves foi feita em suíno e congelado. No momento do descongelamento, um suíno de 30 quilos tinha 9 quilos de água, ou seja, 30% do peso.
mais um tipo de fraude por peso também, tá? Operação carne fraca, que todo mundo ouviu falar, né, nos anos anteriores aí, eu acho que há 2 anos atrás. Foi uma fraude, foram diversas fraudes que tiveram em alguns frigoríficos e que a Polícia Federal foi desmascarando. Um desses era que um determinado frigorífico vendia carne estragada, ou seja, eu falei no início da palestra, eles reprocessavam a carne. Não é que a carne estava podre, gente, e era vendida como carne normal. Não. A carne estragava, para não ter perda dessa carne, eles reprocessavam. Mesmo tendo reprocesso, a carne estava estragada. Então, não tem nem o que questionar quanto a isso de fraude. A operação carne fraca, o puro envolvimento do fiscais do Ministério da Agricultura, do MAPA, claro, em um esquema de liberação de fiscalização irregular em frigoríficos. A investigação da Polícia Federal identifica que eram usados produtos químicos para maquiar a carne vencida e a água era injetada em produtos para aumentar o peso. Então, só confirmando o que eu falei. Então, a carne não estava podre, estragada. Ele não vendia dessa forma. Ele fazia o reprocesso. Usava aqueles produtos, ou diversos produtos, para maquiar a qualidade dessa carne. Aqui falando mais uma vez das empresas que foram investigadas. E é isso, gente. Deixei uma mensagem final aí da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É direito de todo cidadão ter acesso à informação e orientações sobre o controle de alimentos e é dever do Estado que se fala não é o Estado em que moramos, do Estado é o governo, seja ele município, federação ou o próprio governo estadual. Garantir esse direito por meio das equipes de vigilância sanitária. Tá? E deixei uma mensagenzinha no final aí para vocês. Tá em inglês, mas tem tudo a ver com o nosso tema aí. Traduzindo, significa que todos nós somos iguais por dentro. Para quem já estudou inspeção, sabe que não há diferença nenhuma entre o ovo marrom e o ovo branco, né? O ovo vermelho e o ovo branco. Então, foi só uma alusão aí à inspeção de ovos também. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Eu acho que eu me estendi até bastante. Eu botei 40 slides aqui. Eu pensei que ia falar em pouquíssimo tempo, mas passou mais de 1h30. Ao convite e a todos que estão presentes. Desculpa as quedas de conexões e alguns outros problemas que teve aí no percurso, mas acontece, internet, mídia, isso acontece com todos. E só reformulando, porque eu não gosto de passar informação errada. A IN62 do leite, ela foi revogada, tá? A colega falou aí, eu vou frisar pela terceira vez. A que está válida hoje é a 77 e 76. Então, procurem direitinho aí. E é isso. As moderadoras do grupo aí para me salvar agora. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar aí, viu? Valeu, doutor Tiago. Muito obrigado pela palestra maravilhosa. A gente viu uma grande interação com você. Foi maravilhosa mesmo. Deve considerar a relação proteína-umidade. E quanto maior a umidade, maior a chance de fraude. Quais são os valores aceitáveis? Vamos lá. Esse valor, Éder, esse valor aceitável de umidade e proteína, principalmente de proteína, tem muito a ver com a análise bromatológica do produto, tá? É mais uma pergunta, teve alguma colega aí que fez uma pergunta e eu não fiquei devendo uma resposta mais completa, mas é mais uma pergunta que eu posso verificar a quantidade certinha de proteína para te passar, tá? A quantidade de proteína, o limite aceitável em relação a essa quantidade de umidade proteína. Mas isso é feito em laboratório, tá? Não é qualquer laboratório que faz, é um laboratório bromatológico. Então, como eu não trabalho muito com essa parte de laboratório, de bromatologia, então é mais para engenheiro de alimento, então eu não tenho conhecimento agora sobre isso, mas você tem meu contato aí, meu Instagram,
as meninas podem deixar meu e-mail, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar. Beleza? Tem um colega aqui para falar. Você está sem áudio, colega. Estou sem áudio? Antônio. Tá ouvindo? Acho que o pessoal está ouvindo meu áudio. O pessoal está ouvindo. Desculpe, foi eu que não estava ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora eu tô. O meu áudio estava desligado para não atrapalhar vocês. Sim, beleza. A gente agradece muito a palestra. A gente viu que teve uma interação muito legal entre você e os ouvintes. Isso é ótimo. Que o pessoal consegue absorver muito mais, assim, interagindo, né? E caso alguém tenha mais dúvidas, pode falar agora, ou então fale com a gente no grupo, que a gente anota as questões e passa para você. Beleza? E lembrando que no final do dia vai ter sorteio, então fiquem ligados e, por favor, não saiam da plataforma para não ter nenhuma interferência. Beleza, então. Mais uma vez, obrigado. Posso me despedir? Pode sim, pode sim. Mais uma vez, obrigado a todos presentes, ao pessoal do simpósio, pelo convite e pela confiança. Muito obrigado ao pessoal que participou aí, que interagiu. Então, valeu. Boa noite, bom simpósio para todos aí. Eu estou acompanhando aqui do outro lado também. Tchau, tchau.